English can be weird. It can be understood through tough, thorough thought, though. Hello and welcome to English in Brazil. I am Karina, your English teacher, and this is another pronunciation class. I have a question for you. O que passa na sua cabeça quando você vê todas essas palavras juntas? Dá um certo desespero, né? Porque são todas extremamente parecidas e a gente sabe que cada uma tem uma pronúncia e um significado diferente. Se a gente for comparar com a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, a relação entre grafema, que é letra, e fonema, que é o som, é bastante transparente. Então, por exemplo, uma palavra como casa tem 4 letras, C-A-S-A, e 4 sons, K-A-Z-A. Lindo, né? Facinho. Já a língua inglesa, por outro lado, ela tem o que a gente chama de grafia opaca, ou seja, a informação fonológica da palavra não é facilmente obtida pelo que está escrito, pelas letras. Quer ver um exemplo? Vamos ver uma dessas palavras que eu te mostrei ali logo no início do vídeo. Essa palavra aqui, ela tem uma pronúncia muito mais fácil do que parece. Essa palavra tem quantas letras? Conta aí. 7 letras. Mas sabe quantos sons ela tem? Só 3. Ought, thought, thought, thought. Isn't it easy? Então a gente tem 7 letras que nos assustam, mas na verdade a gente tem só 3 sons. E como que você vai ter a certeza de que são só 3 sons? Você pode consultar um dicionário, que você vai ver aquela transcrição fonética ou fonológica, que são aqueles símbolos entre barras ou entre colchetes que representam os sons que compõem a pronúncia dessa palavra. Então a palavra thought tem só o som de tha, que é representado por esse símbolo aí, o som de o, que é representado por este símbolo aqui, e que é o mesmo som que a gente encontra em palavras do português, como avó, pó, só, e o som de ta, que é o T que a gente encontra na língua portuguesa também. Não em final de palavra, é verdade, mas a gente tem o som de ta como em tatu no português. Então o único som dessa palavra que não existe no português é o né, o som de o famoso. Então, ought, thought. Repeat after me. Thought, thought. E essa palavra tem 2 significados. Um é pensamento, my thoughts, meus pensamentos. E o outro é o passado do verbo think, pensar. Então, por exemplo, I thought you were Brazilian. Eu pensei que você era brasileira. I thought you were Brazilian. Tá vendo como não é tão difícil pronunciar essa palavra? É a escrita que assusta. E por que a gente precisa desses símbolos fonéticos para representar os sons das palavras? Eu não poderia representar de qualquer jeito, do meu jeito? Claro que poderia. Enquanto você não conhecer os símbolos do IPA, don't worry, você pode fazer como eu fiz lá quando eu estava aprendendo inglês. Transcreve da forma que for a mais simples e compreensível para você. Mas esse alfabeto fonético internacional é importante justamente porque ele é internacional, ou seja, ele pode descrever os sons de todas as línguas conhecidas no mundo, todas as línguas do mundo, sério. E também porque é difícil representar alguns sons usando só as letras do alfabeto. Por exemplo, o som de tha, você poderia colocar que ele é um TH na sua transcrição, mas daí ele poderia ser o vozeado também, que é o the. Então qual é a diferença entre um e outro, tá entendendo? Então a gente tem no inglês, por exemplo, 26 letras no alfabeto e 40 sons. Então a gente tem muito mais sons do que letras para representar esses sons. Então por isso que é tão interessante você aprender mais sobre o IPA. E você pode fazer isso assistindo a esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é uma aula super completa que eu fiz ensinando todos os símbolos do IPA para você. Uma outra forma de você praticar a sua pronúncia e ao mesmo tempo aprender os símbolos do IPA pouco a pouco é usando o aplicativo Elsa, que está patrocinando aqui esse vídeo. Nesse aplicativo que eu super recomendo, porque é o melhor sistema de feedback de pronúncia que eu já vi, você recebe justamente feedback sobre a sua pronúncia. Então você vai lá e grava a palavra que o aplicativo está te indicando, você fala em voz alta e ele vai te dizer como que você pronunciou essa palavra, se ela estava aproximada do padrão, se não estava, qual é o som que você fez diferente, ela aponta direitinho
qual é o som, e tem também os símbolos do IPA ali no aplicativo para você já ir aprendendo de forma assim contextualizada, isso é muito legal. E também não é só palavra, ele trabalha com frases, inclusive com parágrafos, porque na versão paga do aplicativo você é testado inclusive a ler um parágrafo inteiro e ele vai lá e entende o que você precisa melhorar na sua pronúncia e indica as lições para você melhorar cada ponto. É um aplicativo sensacional mesmo, e com o link que eu vou deixar aqui na descrição, você tem até 85% de desconto para baixar o Elsa e aproveitar a versão paga desse aplicativo, que realmente vale a pena, é um belo do investimento na sua pronúncia. Então aproveita, e se quiser testar a versão free, também pode, ela é mais limitada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos às outras palavras então. A gente tem o passado do verbo teach, ensinar, que é essa palavra aqui, que também assusta pela escrita, mas que tem uma pronúncia também muito simples, só com 3 sons. T, O, T, taught. 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 That's it. It's super easy. Taught. He taught me to dance. Ele me ensinou a dançar. He taught me how to dance. He taught me how to drive. He taught me. Tá vendo? É taught. Então são só esses 3 sons, o som de tá, o O de avó. Quando você encontrar esses 2 pontinhos na transcrição fonética, isso significa que a vogal ela é mais longa. Então não é só um O, é um O. Taught. Taught. Alright? E essa palavra aqui, como que se pronuncia? Também não é difícil, gente. São poucos sons. Though, 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 o, o. Só isso. O som de TH vozeado, você vibra aqui, ó. Se tiver dificuldade de pronunciar esse som, começa com um Z, e coloca a língua mais pra frente aqui entre os dentes, e aí o som sai direitinho, ó. Though, though, though. That's it. E though pode ser uma conjunção ou um advérbio. Deixa eu ler um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de você entender pelo contexto. She's a nice girl. I don't like her though. Então o que quer dizer aqui? Ela é uma garota legal, mas eu não gosto dela. Então esse though serve aí como um mas, só que no final de frase. Eu tenho um vídeo sobre isso também, though em final de frase, e vou deixar aqui no card. Even though it was raining, they went to the beach. Apesar do fato de que estava chovendo, eles foram para a praia. Even though it was raining, they went to the beach. Though. A próxima palavra é esta aqui, que, adivinhe, também tem só 3 sons. Through, through, through. Essa eu vou concordar que é mais difícil de pronunciar mesmo, porque fazer o th, no qual a tua língua tá bem aqui na frente, seguido de um R sound, de um som de R, esse retroflexo, que é o R do interior de São Paulo, é mais difícil porque a tua língua tá lá na frente, depois ela tem que ir lá pra trás, né? Então, row, row, through, 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 through. Então são só 3 sons, é o tha, o ra e o u longo. Through, through. Essa palavra significa através de alguma coisa, né? For example, the car went through the tunnel. Went through, went through, went through. A gente pode conectar essas 2 palavras. Went through the tunnel. E essa palavra tem uma escrita tão complicada que atualmente ela tem sido simplificada dessa forma, como drive-thru que a gente fala aqui no Brasil. A versão completa seria escrita assim, drive-thru. Só que hoje em dia a galera tá simplificando e escrevendo assim, drive-thru. Você pode ver no McDonald's, aqui no Brasil ele é escrito exatamente assim também, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Então uma tendência aí de língua, talvez essa palavra mude o spelling para sempre, não sei. Hoje em dia é só usada informalmente dessa forma, mas só para ver que o spelling não é tão fácil nem para nativo. A próxima palavra é essa aqui, que realmente é mais longa, mas ela também não é mais difícil do que a palavra anterior. É só a gente falar a palavra anterior, que é through, e no final, out, out, throughout, throughout, throughout. That's it. E throughout tem o significado de ao longo de, no decorrer de, ou alguma coisa assim, dependendo do contexto. Vou dar um exemplo que é mais fácil de entender o significado. The library is open throughout the week. The library is open throughout the week. Então a biblioteca, não é livraria, a biblioteca
tá aberta ao longo de toda a semana. Throughout. Esta palavra aqui eu também não considero tão difícil de pronunciar. Ela significa cuidadoso, completo, pleno, abrangente, detalhado. Pode ter vários significados dependendo do contexto. E a pronúncia é assim. Thorough. 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 Então tem só a dificuldade desse som de th, que a gente não tem no português. Thorough. Easy, right? Thorough. Thorough. E a gente usa thorough normalmente combinado com palavras como thorough research, uma pesquisa completa, detalhada, thorough investigation, uma investigação muito abrangente, detalhada. Então, thorough, também não é tão complicada assim quanto parece. E a última é essa palavra aqui, que eu considero também uma das mais fáceis de pronunciar, porque tem só sons que a gente tem no português e que não são dificuldade pra gente. Elas pronunciam assim, ó. Tough. Tough. F. Just 3 sounds. Tough. Tough. And it means hard. Tough pode significar difícil. Oh, English is so tough. O inglês é tão difícil. Duro, difícil, complicado. Então pode ter todos esses significados. E veja que o GH no final surpreendentemente tem o som de F, né? Nada a ver, né? Mas outras palavras mais conhecidas também têm esse padrão, como por exemplo, enough. Enough, que significa suficiente. I don't have enough money now. Eu não tenho dinheiro suficiente agora. Enough money é a mesma coisa que tough. Bora revisar a pronúncia de cada uma dessas palavras? Eu falo e você repete em voz alta em casa. Taught. Taught. Though. Though. Through, through, throughout, throughout, thorough, thorough, tough, tough. So let me know in the comments which word was the most difficult one for you to pronounce. E eu espero ter ajudado com o vídeo de hoje. Não esquece de experimentar o Elsa, começa com a versão free, você vai se apaixonar. E aí, quem sabe, usa o meu desconto aqui para você aproveitar a versão paga e todos os recursos incríveis que esse aplicativo tem. E você tem homework, hein? Lição de casa, e assistir esses 2 vídeos que eu tô deixando aqui, que vão completar o aprendizado da aula de hoje. Se inscreve no English in Brazil e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!